A igreja proclama para nós esse evangelho belíssimo de frases profundas e fortes, que é o relato desse milagre maravilhoso que nosso Senhor fez. A ressurreição de Lázaro. Se bem que o termo mais apropriado não seria ressurreição, porque Lázaro algum dia morreu de novo. Seria talvez o reerguimento, o reavivamento de Lázaro, porque ressurreição significa sair da morte para entrar num estado de vida onde não se morre nunca mais, que é o caso de Jesus, né? Mas tudo bem, o termo ressurreição, voltar à vida, já é o suficiente para a gente entender o poder de Jesus, a grandiosidade do milagre, e para nós entendermos aquilo que fica para nós. Eu sou a ressurreição e a vida. E aqui está, irmãos e irmãs, nesse milagre da ressurreição, do reerguimento de Lázaro, nesse diálogo de Jesus com Marta e Maria, nessa ordem que Jesus dá a Lázaro, Lázaro vem para fora, e hoje esse Lázaro somos você e eu. Como podemos ser você e eu também, a Marta ou a Maria, que cai aos pés de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui. Hoje é um dia da gente curar a nossa vida no hoje, sairmos nós, seja lá de qual túmulo estivermos, mas também de curarmos, irmãos e irmãs, nosso passado, nossas decepções com Deus. Esse evangelho é muito bonito porque mostra as emoções humanas também. Duas irmãs que num primeiro momento dizem: Senhor, aquele que tu amas está doente. Depois a palavra vai dizer que Jesus era muito amigo dos três, Marta, Maria e Lázaro. Um Jesus que chora, que se comove por dentro. Duas irmãs que fazem uma oração muito sincera: Jesus, se o Senhor tivesse estado aqui, ele não tinha morrido. Quase que dizendo: culpa é sua, onde é que o Senhor estava? Gente, Jesus demorou 4 dias para andar 3 quilômetros. 3 quilômetros é o quê? Não é o trevo da cidade nossa, que é 5. 4 dias. Um Jesus lento, um Jesus vagaroso com os seus amigos. E talvez hoje, irmãos e irmãs, muitos de nós estamos na dor de Marta e Maria, amigos de Jesus. Jesus passava muitas vezes na casa de Marta, Maria e Lázaro. O Evangelho diz: Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugar os pés dele com os seus cabelos. Não é a Maria Madalena essa Maria, mas é aquele dia da unção, onde ela derrama perfume precioso aos pés de Jesus, chora e lava com os cabelos. Meu Deus do céu, Jesus que demora com os seus amigos. E talvez muitos de nós hoje precisemos fazer essa oração: Senhor, se o Senhor estivesse estado aqui, onde é que estava o Senhor? Mas hoje nós vemos então, vamos falar disso, o pecado, o milagre e o céu. Jesus vem tocar essas 3 coisas, e é isso que apresenta a igreja para nós nas leituras de hoje e também no Evangelho. Por isso, queridos, olha que bonito foi o refrão do Salmo, tão belamente cantado. No Senhor toda a graça e redenção. No Senhor a graça, ou seja, o perdão, o Espírito Santo, a paz, a comunhão com Deus. No Senhor toda a redenção. Redenção do pecado, mas redenção da morte. Esse é o 5º domingo da Quaresma que nos prepara para a Semana Santa, morte e ressurreição de Jesus. Deus veio nos redimir em Jesus do pecado, das misérias humanas, das enfermidades, desses milagres que Jesus fez e faz. Estão apontados para nós a redenção maior, que é a vida eterna, o céu, em Jesus. Toda a graça e toda a redenção. E é bonita a expressão do Salmo: no Senhor. É preciso estar em Cristo. Irmãos e irmãs, hoje, como por vários dias ainda, nós vamos ter a comunhão espiritual. É um modo de estarmos no Senhor. Mas dentro em breve, se Deus quiser, as nossas igrejas vão poder estar cheias de novo. E que esse tempo que estamos vivendo assim, ressuscite. Seja Jesus dizendo para nós: Mário, vem para fora. Para que a gente volte a ter comunhão com Jesus no Senhor. Porque quantas vezes, irmãos e irmãs de verdade, a gente celebrou a missa, nós padres. Vocês fiéis participaram da Santa Missa, mas nós não estávamos no Senhor. Verdade ou não é? Eu fico olhando aqui a nossa igreja, é triste, né?
é dolorido para o nosso coração, vazia. Mas, gente, sobretudo o povo do Piquiri já me conhece, né? Mas muitos aí que me acompanham pela internet. Quantas vezes o padre precisa ser deselegante? Deselegante com os deselegantes. No meio de uma homilia, no meio do rito, pedindo silêncio. Verdade ou não é? Eu nunca vi tomar... Eu brinco que aqui no Piquiri o povo vai ter qualquer doença. Cadê o ministro da Saúde? Aqui. Meu povo aqui do Piquiri, Mandetta, vai ter todo qualquer tipo de doença. Nunca pedra no rim, o povo que vem na igreja. Porque eles tomam água que você não tem ideia. Eles saem, eles voltam, eles vão, eles voltam. Nossa, como toma água? Pedra no rim não é o caso. E o chiclete? No Senhor. Esse tempo, irmãos, que a gente passa na frente de uma igreja, sente vontade de entrar. Esse tempo que você fez um altarzinho aí na sua casa, e quantas pessoas sentindo saudade mesmo do gosto, né, dos sacramentos e das coisas santas, para a gente voltar a estar no Senhor. E não só às vezes diante do Senhor, mas Deus de todo mal tira um bem. Talvez nesse tempo a gente está no Senhor através de uma tela. E quantas vezes sem tela a gente não estava no Senhor, também por causa dos nossos pecados. E aí então, a primeira leitura, a profecia de Ezequiel fala de um Deus que abre sepulturas. Por isso Jesus abriu a sepultura de Lázaro, porque as profecias têm que se cumprir. E aí, a primeira leitura nos ajuda a entender que nos milagres físicos e concretos que Jesus fez e ainda faz, está sempre, toda vez, esse sinal para algo muito maior. Ó meu povo, vou abrir vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. Nós, batizados em Cristo, tivemos a sepultura aberta e Deus está nos conduzindo para a terra de Israel, ou seja, para a pátria celeste, para o céu. Para o judeu até hoje, isso aqui é concreto, a terra de Israel, ter uma terra, ter um território. Mas para nós cristãos, nós sabemos que essa terra nos aponta para a verdadeira terra, para a verdadeira pátria, para o verdadeiro lugar nosso, que é o céu. E aí ele diz: quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, porei em vós o meu Espírito. Para quê? O Espírito Santo. Olha, a igreja já nos aponta na quaresma um lampejo de Pentecostes. Quando Deus abre nossas sepulturas, quando Deus consegue rasgar a nossa ferida, fazer a nossa ficha cair. Abrirei vossas sepulturas. Para quê? Para pôr em vós o meu Espírito, para que vivais, viver nessa vida como filhos de Deus, para que vivais no céu, e vos colocarei em vossa terra. Está falando aqui do céu. E é aqui, dentro desse versículo, eu gostaria que a gente fosse para a segunda leitura. Porém em vós o meu Espírito para que vivais, está falando dessa terra, e vos colocarei em vossa terra. Daí está falando do céu. O papel do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, nós ouvimos aqui a carta aos Romanos, que é belíssima. Quaresma é tempo de conversão, tempo de sairmos dos túmulos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. O que é viver segundo a carne? Carne aqui é o humano em nós, sem a sabedoria e sem a unção de Deus. Viver segundo a carne, as paixões, os instintos, as maldades. Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela, é a carne. Não é? Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus, se realmente Ele mora em vós. E aqui está, o Espírito de Deus mora em mim mesmo. Aqui tem uma reflexão que a gente pode fazer. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, vós estáis procedendo segundo o Espírito. E aqui a gente vai descobrindo, irmãos e irmãs, que dentro de nós existem muitos lugares. E que vários deles, graças a Deus, o Espírito já mora. Mas parece que tem coisas, espaços cômodos, não é? Em você e em mim. Parece que o Espírito Santo não está ali, não. Parece que ali, quem manda ainda é o coisa ruim. Por isso essa eterna conversão da nossa vida. Porque se eu não estou procedendo segundo o Espírito, significa que Ele não está ali. Onde o Espírito de Deus está a liberdade, está o governo de Deus. E aí a palavra de Deus vai dizer, fazer essa promessa maravilhosa para nós, que nos aponta para a vida eterna, mas também para a vitória sobre o mal nesse mundo aqui. Diz ali, se porém Cristo está em vós, e como é que eu sei que Cristo está em mim? Se eu vivo uma vida objetivamente na graça de Deus. Se porém Cristo está em vós,
Olha o que diz Paulo. Embora o vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado. E o nosso corpo está ferido de morte. São os pecados que nos vencem, que quando a gente viu, foi de novo, de pecadinho a pecadão. E ferido de morte, pela morte mesmo. Um dia todos nós vamos ser feridos pela morte, vamos morrer. Ele diz, embora seja assim, vosso espírito, espírito com E minúsculo, portanto, nosso eu interior, nossa alma, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. É ou não é? Embora as coisas sejam assim, embora eu tenha pecado, embora um dia eu vá morrer, e embora as coisas não estejam fáceis, meu espírito, bate no teu peito aí, saudade de fazer essas coisas, um dia a missa sem nem é isso aí, olha para o irmão do lado, bate aí no teu peito aí, eu estou cheio de vida, de ânimo, de vigor, de esperança, de muita prudência, é verdade, mas de vida, embora tal coisa, tal coisa, tal coisa. Meu querido, se você for esperar para ter vida, só no dia que você não tiver nenhum embora para dizer, você não vive. Embora eu seja pecador e de vez em quando, embora ferido de morte, de dengue, de influenza, de HN, não sei o quê, do corona livrai-nos Senhor, embora eu estou cheio de vida. E aí vem a promessa maravilhosa, olha só, a quaresma é tempo da gente buscar isso aqui. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos mora em vós, se o Espírito do Pai, daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, o Pai, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito Santo que mora em vós. Então, vamos lá, eu sei que tem gente meio... Você foi dormir tarde ontem, muita Netflix. Comigo, porque isso aqui é fundamental na vida cristã, meu querido, minha querida. Se o Espírito Santo de Deus mora em nós, embora a gente esteja ferido de doença e de pecado, olha o que diz a palavra. Então, aquele que ressuscitou Jesus dos mortos vai vivificar o nosso corpo mortal, a nossa carnalidade, por meio do Espírito Santo. O Espírito de Deus em nós, por isso a gente precisa estar na graça de Deus. Por isso a gente não pode viver em pecado. Para o Espírito morar em nós. E aí olha o que diz lá. Esse Espírito vivificará os nossos corpos mortais. O que significa isso aqui? Por meio do Espírito Santo. Vivificar o corpo mortal. Preste atenção nisso. Significa que o Espírito de Deus em nós um dia vai nos ressuscitar, como a gente vai rezar no creio daqui a pouco, creio na ressurreição da carne, a gente vai ter um corpo glorioso, né? Vivificará o nosso corpo mortal. Está falando da ressurreição. Mas vivificar o nosso corpo mortal também já está falando de nós aqui nessa vida, meu querido. Vivificará o nosso corpo mortal diante do pecado que nos vence. É o Espírito Santo que nos vivifica, é o Espírito Santo que vivifica as virtudes em nós que vencem o pecado. É o Espírito Santo que vivifica dentro de você a sobriedade diante do álcool. É o Espírito Santo de Deus que vivifica dentro de você a pureza, a castidade diante de tanto desmando, de tanta pornografia, adultério. É o Espírito quem nos vivifica. Eu gostaria que você ouvisse essa história, um testemunho diante desse versículo. Eu era seminarista em Londrina. E um dia tocando numa missa, domingo à noite, numa capela lá onde eu trabalhava, Capela Nossa Senhora de Fátima. Não é capela, né? É quase paróquia. Nossa Senhora de Fátima, Jardim Sabará. Um abraço a quem é de lá e talvez esteja conosco. E aí terminou a missa, uma pessoa me procurou, eu era seminarista, falou assim, eu queria falar com você um minutinho, aquele monte de gente, essa pessoa disse assim para mim, sabe o que é? Eu estou passando esse problema, essa situação, eu tenho... Pessoa, né, com muito sofrimento interior, muitos dramas. E também, eu não consigo parar de fumar de jeito nenhum, já tentei tudo que você pensa, isso me castiga, isso me humilha, isso me maltrata, e está fazendo mal para a minha saúde, eu preciso parar, e eu não consigo. Quando eu vejo, e cigarro é triste mesmo, né? E aí, como Deus está no céu, a leitura era essa. E aí, mesmo no meio daquele tanto de gente, falei, então vem aqui, vamos fazer uma oração juntos. Rezei por essa pessoa e pedi, Senhor, tua palavra diz que o teu Espírito Santo vivificará também o nosso corpo mortal. Falei, vivifica na vida dessa pessoa. Vivifica o sangue, a saúde, vivifica. Porque não consegue ficar sem a nicotina. Não consegue mesmo, o corpo pede, né?
É abstinência, dói, enfim, vivifica. Peguei um papelzinho, escrevi esse versículo, rasguei e falei, leva. E assim como você está tomando seus remédios, fazendo aí o seu esforço, leia esse versículo algumas vezes por dia, como se fosse um remédio mesmo, porque a palavra de Deus é cura para nós. Irmãos e irmãs, não deu um mês, essa pessoa me procurou. Até hoje, ela não fuma. Porque o Espírito vivifica o corpo mortal e ferido. Um dia para a ressurreição, sim, glória a Deus. Mas já aqui nessa vida, o Espírito Santo nos vivifica. Esse corpo, essa carne mole, esse corpo, essa carne escrava, é vivificada pelo Espírito Santo de Deus. E aí sim, quando isso acontece em nós, voltemos à primeira leitura, porém vós o meu Espírito para que vivais, e daí um dia Deus nos colocará na nossa terra, o céu. E aí então é o Evangelho de hoje. Existe um céu, uma ressurreição para cada um de nós. Hoje é dia de dizermos a Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. É a oração de intercessão pelos nossos, pelos amados de Deus que estão doentes. Mas eu gostaria, irmãos e irmãs, para terminar, que olhássemos para esse Evangelho e víssemos verdadeiramente em Jesus, aquele que tem o controle de todas as coisas. Você vê aqui no Evangelho como Jesus está no controle de tudo o tempo todo. O que ele diz no versículo 4, João 11:4? Essa doença não leva à morte, mas serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Hoje é dia da gente dizer, Senhor, essa doença não leva à morte, esse pecado, mas serve para a glória de Deus. Quando nós somos de Cristo, irmãos, tudo serve para a glória de Deus. Então, ao invés de hoje a gente talvez se machucar tanto, e quem sabe até quase perder a fé, diante de tantos porquê, talvez hoje seja dia de dizer, Jesus, está aqui, que sirva para a tua glória. Essas contas que eu não sei como vou pagar, esse filho que eu não sei como mudar, esse casamento que não vai bem, essa doença, que sirva para a tua glória. Está aqui, Jesus, meu pecado, minha escravidão. Por que nasci assim? Por que sou assim? Por que está aqui, Senhor? Que sirva para a tua glória. E aí então, irmãos e irmãs, Jesus se atrasa e demora. Um Jesus que vem lento. Nos reconciliemos hoje com as demoras de Deus. Porque olha o que Jesus diz. Lázaro está morto, mas por causa de vós eu me alegro por não ter estado lá, para que creiais. Vamos para junto dele. Veja, Jesus que se alegra naquilo que fazia aquelas duas irmãs chorar, para que creiais. Por causa de vós eu me alegro, para que creiais. Hoje é dia então, comigo. Jesus está aqui, para que eu creia, para que eu volte a crer, para que eu creia ainda mais que tu és ressurreição e vida. Percebe, meus irmãos, Jesus está no controle de tudo. Ele não está atrasado, não. Jesus está no controle de tudo. Para a graça maior, que é a graça da fé no Evangelho. A conversão da nossa vida. E aí então, quando ele chega, ele não fica nem bravo, nem magoado com a oração sincera que por 2 vezes ele ouviu na lata. Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus que acolhe sua oração, minha oração. Os nossos desabafos. Mas aqui, queridos, Marta e Maria dão um show para nós. Mas eu creio que o que o Senhor pedir, Deus dá. E aí Jesus anuncia, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê não morrerá. Quem crê em mim não morrerá. Existe um céu. E aí Jesus pergunta, você crê nisso? E aí essa irmã, essa Marta e essa Maria, machucadas, professam a fé. Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus. Hoje é dia de dizer, Jesus, apesar dos pesares, apesar das Tuas demoras, eu creio firmemente. Essa é a grande cura talvez da vida, meus irmãos. Nossas circunstâncias não podem mudar a nossa fé. Senhor, eu creio, ainda creio e crerei firmemente que Tu és. E não deixou de ser, porque na minha vida não saiu como eu queria. Tu és. Tu és. Senhor, eu creio firmemente. Hoje é dia de ouvirmos baixinho no ouvido. O Mestre está aí e te chama.
antes de Jesus gritar com Lázaro: Lázaro, vem para fora! É preciso sussurrar no ouvido: o Mestre está aí e te chama. Tem sido dias de sussurro de Deus para nós. O Mestre está aí e te chama. E aí então, quando Jesus vem, Ele precisa encontrar em nós a fé. Porque apesar de terem fé em quem Jesus era, por um segundo, quando Jesus diz: tirai a pedra, Marta diz: Senhor, mexer com isso não. Cheira mal, tem 4 dias. Para o judeu, o 4 é o número após a tragédia. Tem 4 dias, quer dizer, não tem remédio, né? 4 é o número da derrota. É o número do passou, a hora. Já cheira mal. E aí Jesus, como que trazendo Marta de volta para a fé, fala: ei, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Se faz 3 dias, 5 dias, 4 dias, filha? Para mim, gente, para Jesus faz diferença se faz 2 dias, 5 dias. Se creres, verás a glória de Deus. Hoje é dia de Jesus falar isso ao nosso coração e a gente ouvir Deus dizendo: eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida. Não importa se faz 4 dias. Deus trabalha em outra dimensão que não a nossa, meus irmãos. Tenhamos fé em Deus, para que possamos ver a glória de Deus. E aí Jesus faz essa oração que mostra: Ele está no controle. Pai, te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas eu digo isso por causa do povão que está aqui, ó, que me rodeia, para que eles creiam que tu me enviastes. Saibamos, irmãos, oferecer as nossas cruzes e os nossos impossíveis, para que o povo que nos rodeia, esse marido, esse filho, essa esposa, amigos e tantos mais, possam crer em Jesus. Ofertemos hoje a nossa vida para isso. Jesus, está aqui a minha vida, alegria e tristeza, para que o povo creia que o Pai te enviou. E aí então vem a hora, né? Lázaro, vem para fora. O Cristo que chama você e eu pelo nome diz: ei, vem para fora, sai daí. E a pedra é removida, o homem sai. É esse primeiro despertamento da fé que você e eu tivemos um dia. Esse vem para fora. Mas por que a igreja todo ano nos dá uma quaresma? Porque como é que a gente sai da nossa morte, do nosso pecado, das nossas lutas? A gente sai todo enfaixado, amarrado, todo dificultoso. A gente, graças a Deus, Padre, não bebe mais, não fuma mais, não apronta mais com a mulher dos outros, mas a gente continua com as amarras ainda de ódio, de mágoa, de vergonha, de pequenas escravidões. O pecado parece que está sempre rodeando ali, me beliscando. A gente saiu para fora do túmulo, às vezes da depressão, do suicídio, mas caminha amarrado, amarrada, de mágoa, de ressentimento, quando eu lembro que vontade de matar, e enfim, tantas coisas, meus irmãos. E aí Jesus diz aos outros, não a Lázaro. Aqui está a imagem da igreja, da comunidade cristã. Desatai-o e deixai-o caminhar. Por isso nós precisamos da fé, nós precisamos uns dos outros. Desatai-o. Já está vivo, mas não dá para continuar vestido com essa roupa de morto, né, filho? Já está vivo, mas não dá para continuar andando com os pezinhos amarrados. Desatai-o e deixai-o caminhar. Irmãos e irmãs, hoje o Senhor quer nos desatar, hoje o Senhor quer nos fazer caminhar, hoje o Senhor quer nos levar para fora dos nossos túmulos, para que um dia também, dos túmulos todos da face da terra e do túmulo que está reservado para você e para mim, a gente se levante gloriosamente junto com Cristo e vivamos na ressurreição. Para isso, que o Espírito Santo de Deus hoje nos dê a graça de dizer: sim, Senhor, eu creio firmemente. Professemos a nossa